Olá, gratidão, boa noite por estar aqui. Nessa noite de sábado, nosso momento de autocultivo. O tema de hoje é um tema bastante impactante. Nós tivemos finados na terça-feira, então temos esse tema hoje que é conversar sobre a morte. E conversar nessa ótica terapêutica, obviamente, né? Porque vários são os viés para a gente conversar sobre esse tema, mas nós vamos estar abordando nessa linha terapêutica espiritual, eu gosto de chamar. Por quê? Porque eu tenho essa veia espiritual. Para mim é importante isso. Então, quem me segue já sabe, né? Eu trago alguns elementos espirituais que se transformaram em verdade para mim. Então, gratidão. E o tema é morte, tabu, dor ou alívio. Por que tabu? Por que dor? Por que alívio em muitos casos? Vamos estar conversando sobre isso. Gratidão, Rose, boa noite. Olá, galera, gostei. Marte, querida, gratidão. Ana Lu, que bom te ver aqui. Pessoas maravilhosas já nos acompanhando. Que delícia, gratidão. É um momento gostoso para mim, porque eu me empolgo a parar, né? Querida é você, amada. Saudade, Ana. O som tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo. Para todos vocês o som tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo. É que não adianta eu aumentar. Tenta aumentar o seu som, Rose. Porque o jeito que eu gravo é a disponibilidade que vocês terão depois de aumentar o som. Talvez o som da música tá muito alto. Vou baixar aqui um pouquinho. Rose, você me sinaliza se melhorou, tá? Acho que a música estava muito alta. Isso aí, gratidão, Rose. Como é que tá agora? Deixar um pouquinho mais baixo o som. Melhorou? Grata pelos corações. O teu tá no máximo, Rose. E agora tu tá conseguindo me ouvir melhor? Acho que era a música que estava muito alta, né? E aí atrapalhava um pouquinho a minha voz. Vê se tá melhor agora. Senão eu tento. Mas se eu tentar aumentar o meu som agora, provavelmente eu vou perder a conexão. Porque é o mesmo botão ali, tá? Vê se tu consegue. Como é que tá para as demais? Se tá bem, me sinaliza se tá bem. Parece contraditório, né? A gente vai falar da morte e eu coloco uma música sobre alegria. Na verdade, não podemos parar tudo e começar a chorar, né, ao falar da morte. E nós vamos entender por quê. Não ajuda. Não ajuda nem a mim, nem a ninguém, nem a pessoa que está vivendo essa situação, né? Na linha terapêutica, nós trabalhamos sobre energia. Tudo é energia. O nosso corpo é energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos é energia, nossa vibração é energia. A gente está mentalizando um sonho, a gente está projetando um sonho, a gente está escrevendo esse sonho, tudo é energia. Então, a vida é energia e a morte também é energia. Então, quanto mais a gente ficar ali chorando sobre a morte, ainda mais se não somos envolvidos diretamente sobre esse ente querido, essa pessoa que partiu, realmente a gente vai estar afundando mais, porque a gente vai estar criando, a gente vai estar emanando para o universo uma carga de vibração negativa. Então, quanto mais a gente se conecta com essa pessoa, com esperança, com entusiasmo, com leveza do ser, mais a gente vai estar ajudando essa pessoa, a gente vai estar emanando essa energia positiva para o universo, que essa pessoa vai estar se conectando e vai estar tendo mais gás, mais força, mais luz, mais coragem para ir levando a cada dia o seu dia, até chegar um momento, sei lá, meses, 1 ano, 2 anos, cada um o seu momento, e perceber que até que dá para sobreviver, até que dá para viver com esse buraco dentro da gente. Só o tempo, né? Só o tempo nos diz. Por isso essa música Alegria, tá? Realmente, independente do tema, a gente precisa encontrar motivos para ter esperança, encontrar luz. É tudo isso que nós buscamos, né? Por que a gente busca a terapia? Por conta das nossas dores da alma. E o que a gente quer? Luz. A gente quer esperança. A gente quer encontrar um sentido para abrandar o coração, para vibrar positivamente. É isso que a gente procura.
Então é meu papel enquanto terapeuta trazer essa luz, trazer essa esperança e não a gente sentar e chorar. Por mais que tenha momentos que eu também preciso sentar e chorar. Desculpe, hoje eu tô com a voz um pouquinho embargada. O clima trocou aqui, né? Do verãozinho que a gente estava vivendo. Choveu e chegou frio. E aí, se a gente não se cuida um pouquinho, o que é mais sensível já começa a dar tilt, né? Tudo certo. Vamos adentrar no tema, então. Agora eu paro a música, tá? Vamos adentrar no tema. Como sempre, então a gente vai refletir algumas coisas e no final a gente faz a rodada de EFT para as dores, né, que foram startando nesse processo, tá? Eu sempre digo e vou repetir, são verdades para mim. Aquilo que eu digo não são certezas. A gente não tem certeza de nada, sobretudo sobre a morte, né? Que certeza que a gente tem? A gente não tem certeza de nada. A gente tem indícios, a gente tem algumas comprovações na linha espiritual que a gente se apega a isso, a gente tem algumas comprovações do próprio mentor Jesus Cristo, né? Para quem é cristão. Então a gente tem alguns indícios, alguns elementos que acalentam o nosso coração, mas de fato, como vai ser, a gente não sabe. Então a realidade morte, que é uma realidade, né? Interessante como que a única coisa que nós, olha a contradição, né? A única coisa que nós temos certeza nessa vida é que tem a morte, né? Olha a contradição. E mesmo tendo essa certeza, mesmo sabendo que é a única coisa que é certa, que é prevista, né? A única coisa que nós temos certeza é a morte, e mesmo assim a gente sofre quando acontece. E tá tudo bem. De repente vamos entender alguns elementos terapêuticos, por que sofremos, ok? E se o sofrimento é bom ou ruim, né? Se o sofrimento é dor ou alívio, se o sofrimento se ele nos ajuda ou não nos ajuda, tá? Alguns pensadores trazem alguns elementos sobre a morte. Tem um filósofo chamado Confúcio, e ele dizia assim, para que nos preocupar tanto com a morte, se a vida já tem tantos problemas para serem resolvidos, né? E realmente, existem pessoas que estão há muito tempo morrendo antes da morte chegar e acabam esquecendo da vida. Existe isso, né? Por isso que precisamos conversar sobre a morte. Precisamos conversar, ok? E fique à vontade se você quer colocar ali no chat o que você pensa sobre a morte, o que você sente quando você pensa na morte. Como é que você encara a morte? Ela te preocupa todos os dias? Não? E nós temos um processo terapêutico, tem pessoas que me procuram justamente porque não conseguem sair dessa dor, ok? Não conseguem, perdendo um ente querido, dependendo do nível de relação dessa pessoa, dependendo do nível de apego a essa pessoa, a pessoa que perdeu acaba entrando num ciclo de morte também, e não consegue sair, não consegue ter forças para ter novas esperanças, para continuar vivendo. É um desejo tão profundo de ter ido junto, de que precisa um processo terapêutico de libertação, de entendimento, porque o processo terapêutico é isso, primeiramente enxergar esse problema de um outro ângulo, né? Porque o problema por si só, todos os problemas têm solução. Por que a gente não consegue encontrar a solução? Porque a gente fica olhando ele sempre do mesmo ângulo. E aí a gente fica alimentando sempre o mesmo entendimento em relação a ele, geralmente negativo. Por isso que a gente não consegue encontrar uma resposta e uma saída. O terapeuta, sobretudo se a gente trata problemas emocionais, problemas espirituais, problemas energéticos, problemas mentais, que são problemas mais da linha terapêutica, né? Talvez eu não saberia te ajudar hoje, um problema financeiro, né, que é um problema material. Posso te ajudar sim na linha terapêutica, porque existe todo um viés, por que você não está prosperando, por que você está mergulhando em dívidas, existe todo um viés energético, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a prosperidade, que pode e é sim e deve ser trabalhada terapeuticamente, né? Então a gente faz também esse tipo de trabalho.
Mas, excepcionalmente, né, o que as pessoas mais procuram por dores emocionais e não situações materiais. Mas, por mais que eu entenda, eu tenho esse entendimento que se o problema está na matéria, é porque tem situações emocionais, espirituais, energéticas e mentais bloqueando a energia, né? Nós temos 5 corpos ou 5 campos, 4 são sutis, são pura energia, e só um é matéria. Então, o dinheiro está aqui, o dinheiro está no corpo, o dinheiro está na matéria. Então, se o corpo adoeceu, é porque alguma situação desses 4 campos, ou todas elas, ou todos os 4 campos tentaram e não conseguiram resgatar, digamos assim. Não conseguiram ressignificar. Então, está no campo físico. O dinheiro é a mesma coisa, tá? Então, a energia do dinheiro, sim, podemos estar trabalhando energeticamente, espiritualmente, terapeuticamente. Por que eu estou na escassez? Por que eu não estou progredindo? Por que eu estou nas dívidas? Por que eu gasto mais do que eu ganho? Porque são questões energéticas, são questões vibracionais, são questões mentais e às vezes questões espirituais também. Então tá aqui, tudo tá no campo da energia. A morte também tá no campo da energia. E dentro dessa energia, bom, pesa muito a minha concepção de morte, o que a minha cultura me deu enquanto morte. A começar pelo preto, né? Ó, tô de preto hoje. Por quê? Porque socialmente, né, a cultura social implantou, nós tínhamos, sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás, acho que nem precisa ir muito longe disso, né, a pessoa quando ficava viúva, a viúva ou o viúvo, tinha que, né, era da cultura ficar no mínimo 1 mês de luto. Esse luto era tão escancarado que até usava roupa preta. Mas a mulher, né, o homem não era tão tão escancarado assim, né? Às vezes 1 mês depois o homem já estava casado com outra e tudo bem, era bastante aceitável isso, né? Mas a mulher não era aceitável, né? Então essas questões culturais que impregnam muito dentro da gente e que a gente constrói o nosso mundo baseado nessas questões culturais. A gente constrói o nosso mundo baseado nessas verdades. E aí, bom, se nós temos uma prática de questionar essas verdades, a gente consegue até evoluir e adquirir novas verdades, talvez mais leves, talvez que façam mais sentido para o nosso existir. Se a gente não tem o costume de questionar e continuar as mesmas coisas que os nossos pais nos deram, acreditando que isso é o suprassumo da verdade e que só existe isso no mundo, há uma probabilidade da gente chegar lá no final da nossa vida acreditando do mesmo jeito e fazendo do mesmo jeito que os nossos pais semearam dentro de nós. Certo ou errado não é julgamento, não estou julgando. Nossos pais deram o melhor que puderam para nós. Nossos pais deram o principal. Eles foram papel, eles foram instrumento para a gente vir. O fato da gente estar aqui, da gente estar maior de idade, da gente ter assumido o nosso livre-arbítrio, agora é tarefa nossa, se apegar ao que os nossos pais nos ensinaram como suprassumo da verdade, mesmo com a dor, ou então buscar outras alternativas, outras respostas que acalentam o nosso coração. Nós só temos uma missão, nos melhorarmos, evoluirmos. Então, se aquilo que os nossos pais nos deram nesse processo existencial nos ajuda a evoluir, muito que bem. Ou seja, se aquilo que os nossos pais nos deram traz respostas, acalenta dentro da gente, nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a viver em paz, muito bem. Se isso não acontece, é responsabilidade nossa e buscar novas respostas. Respostas para quê? Para aquilo que responde às nossas questões. Porque a lei maior, a lei maior é o livre-arbítrio. Então não adianta dar culpa para os nossos pais ou não sei o que, ou a cultura. Claro que num estudo assim a gente traz elementos culturais, porque são fortíssimos em nós esses elementos culturais, né? Então a questão do luto, a questão do preto. Interessante que depois na cromoterapia a gente entende por que o preto é relacionado à morte. O branco é a presença de todas as cores, então é vida, é a intensa vida, é o 100% vida, né? A presença de todas as cores. E o preto é a ausência de todas as cores. Então, a morte, né? Essa relação. E aí a gente já vê, então, um elemento relacionado à morte, de que é o nada,
de que é a ausência, de que é o fim, de que é a tragédia final, a tristeza profunda. Então a gente vê alguns arquétipos já relacionados à morte. No tarô, nas cartas, a gente vê alguns arquétipos, por exemplo, a morte é relacionada com o urubu, né? Com o corvo. Por quê? Porque é o fim de tudo, é a ausência. Boa noite, Maria, minha querida, saudades. Boa noite, Silvia, gratidão, que bom ter vocês aqui, que joia. Então a gente vai vendo assim elementos arquetipados de que fazem a nossa cultura, de que são impregnados em nós. E aí a palavra morte, ela já vem cheia, ela já vem carregada de uma energia extremamente poderosa, só que negativa, né? Eu trago um elemento, olha só, se a morte é inevitável, a única certeza que nós temos na vida é a morte. A pergunta é por que a gente sofre tanto? E outra pergunta que eu faço, se a morte é inevitável, se todos nós temos que passar por ela, então todos nós sabemos que ninguém vai ficar para semente, rico, pobre, mais arrogante, mais humilde, cumpriu o teu propósito no mundo e foi feliz, ou foi a pessoa mais infeliz da face da terra, independente de qualquer circunstância física, emocional, espiritual, energética ou mental, todos nós um dia vamos partir. Pensa comigo, se nós não tivéssemos esse elemento, se nós soubéssemos que seríamos infinitos, que viveríamos aqui para sempre, como será que seria a nossa existência? Como será que estaria o planeta? Como será que estariam as nossas relações? Será que o amor incondicional, ele seria tão fundamental? Será que a gente abriria mão de coisas materiais às vezes para conseguir entrar num processo de evolução que é mais energético e mais espiritual? Mesmo sabendo que somos finitos, mesmo sabendo que toda a matéria fica e apodrece, mesmo sabendo que o que nós vamos levar dessa vida são só essas dimensões energéticas, são só essas dimensões sutis, da matéria nós não levamos nada. E mesmo assim, a nossa cultura dá tanto foco para a matéria, para o corpo, para o ter, para a beleza, para a aparência, para os julgamentos aparentes. Mesmo assim, a gente está aqui tão conectado, tão amarrado, tão apegado, mesmo sabendo que a gente não fica para sempre. Vocês conseguem ter uma pequena palhinha de imaginação como seria a humanidade, como seria o ser humano, se ele acreditasse que ele seria infinito? Eu, Isabel, filósofa, teóloga, professora e terapeuta, eu acho que seria uma tragédia. Porque mesmo assim, a gente já vive situações muito complicadas do próprio planeta, o próprio cuidado com a Mãe Terra, as próprias relações de poder que nós temos no nosso planeta, nas nossas civilizações, tudo isso já está extremamente comprometido e extremamente complicado, mesmo sabendo que daqui a pouco eu não estou mais. Por mais que eu esteja lá na cúpula do poder, por mais que eu seja o presidente dos Estados Unidos, por mais que eu seja o presidente do Brasil, por mais que eu seja, sei lá, o presidente da ONU, a Organização Mundial da Saúde, da Unesco, por mais que eu seja o maior milionário do planeta, eu sei que em algum momento eu vou deixar tudo isso. E aí vai ficar o quê? Eu vou conseguir levar o quê? Eu vou levar só essas dimensões sutis, energética, espiritual, mental e emocional. Esses corpos, né? Na terapia a gente fala dos 5 corpos. Eu não gosto de falar muito dos 5 corpos porque eu tenho enraizado dentro de mim a cultura cristã. E a cultura cristã nos traz que nós só temos um corpo, né? Então eu chamo isso de campos, os 5 campos da nossa existência, do nosso ser existencial eterno, tá? Essa outra frase aqui que eu achei muito linda, ó, do Chico Xavier.
Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Aí vem a perguntinha para mim, tá? Essa pergunta é para mim, se ajuda para você. Cris, gratidão por estar. Isa, gratidão, beijo no teu coração. Desculpe aí, acabei dando um chute aqui. Tudo certo, né? Então, voltando aqui para o Chico Xavier, né? Um grande sábio, uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente evoluída, com fortes ensinamentos. Quando eu lembro que eu sou finita, quando eu lembro que um dia eu vou partir, parece que eu olho para a vida com outro olhar. E aí eu faço essa pergunta para mim e faço essa pergunta para você, tá? Mas ela é muito forte para mim, ela é muito impactante, ela me ajuda a viver. Olha só, ela me ajuda a viver. Se amanhã fosse o meu último dia de vida, se eu soubesse, por algum motivo eu soubesse que amanhã é o meu último dia de vida, o que eu faria? Pontua 5 coisas. O que você faria se você soubesse que segunda-feira você vai morrer? Se você soubesse que segunda-feira é a sua passagem, o que você faria amanhã no domingo? Nomeie 5 coisas. E aí vem o segredo, o grande segredo, eu já tô pulando pro final da live, né? Tudo bem, eu deixo, né, meu divino espírito guiar. Tudo certo, por algum motivo eu precisava dizer isso agora. E aí a gente já cai no segredo, na chave, para a gente viver bem a nossa vida. Para que quando a gente morra, para que quando alguém morra, alguém parta, a gente não se escabele e a gente viva o luto sim, chore por essa pessoa sim, porque afinal de contas se a gente ama, a gente vai chorar, mas a gente não vai ter desejo de ir junto. Por quê? Porque a gente vai dizer, bom, eu usufruí dela, é o momento dela, o meu vai chegar e daqui a pouco a gente se reencontra. Então, pontue 5 coisas. O que você faria amanhã se você descobrisse que segunda-feira seria o seu dia de passagem? Seria o seu último momento. Meu cunhado diz, seria o teu dia derradeiro. Né? Aqui no sul a gente não fala isso, lá no Nordeste, né? Seria o seu último dia derradeiro. O que você faria amanhã? Pontue essas 5 coisas. Mas o segredo, a chave para ser feliz não é pontuar essas 5 coisas e deixar ele no papel. Mas qual que é? Faça amanhã essas 5 coisas. O que você faria se você soubesse que o seu dia já está próximo? Faça. Viva essa frase que a gente diz tanto e que já está esvaziada, né? Mas que é isso. Viva intensamente como se fosse teu último momento. Se você soubesse que segunda-feira você parte, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? Ou seja, o que você está fazendo hoje está trazendo sentido para a sua vida nesse exato momento? É isso que você precisa se perguntar. Porque você só tem uma missão. Você só tem um propósito, que é você mesma, que é você mesmo. Dentro de você existe uma coisa chamada centelha divina, que você tem, por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus, Gênesis. E aí, você tendo a centelha divina, você tendo esse pedacinho de Deus ali dentro de você, a gente passa a entender de que essa imagem de Deus estereotipada, criada, de repente pela cultura cristã, de 200 anos atrás, 500 anos atrás, que foi escrita em grandes livros, que foi pintada em grandes, em grandes telas artísticas, mas que é a imagem do artista, que é a imagem do Criador. O ser humano trabalha com imagens. Nem sempre a imagem é a verdade absoluta, até porque a imagem é relativa, a imagem é uma pintura, a música é uma pintura. Então, as imagens, as pinturas são extremamente absolutas, são extremamente relativas, não são absolutas. A verdade absoluta sobre a morte, por exemplo, ninguém sabe. Aí nós temos, sei lá, o céu de Dante, o inferno de Dante, literaturas, né?
de 200 anos atrás que trazem essa imagem para os artistas, uma imagem que as próprias religiões cristãs, a própria Igreja Católica assumiu como sua, mas que na verdade, o que eu digo para as pessoas, quando a gente chegar lá em cima, né, que de repente não é um lá em cima, né, não é uma matéria, porque um lá em cima é um espaço, então um espaço material, né? E daí agora na terapia a gente estuda e descobre que não é um espaço material como a gente criou, materializou. Então não existe um céu, um inferno, a terra, o limbo, né? Essas coisas. São estados, não são locais, não são matérias, são estados. Esses dias eu estava ouvindo Ricardo Cury, estou gostando de acompanhá-lo, ele vem de uma cultura indiana, né? Ele passou bastante tempo na Índia estudando, então essa questão espiritual um pouquinho mais alicerçada em cultura milenar, né? Em sabedoria milenar, em cultura milenar. E aí ele trouxe para nós ali numa formação que a gente teve, num retiro, né? Que a gente está fazendo online, ele trouxe para nós de que a morte e a vida, o que nos conecta são os nossos sentimentos, o nosso sentir, as nossas emoções, o nosso vibrar, tá? Então, o nosso pensar cria um sentir, os nossos pensamentos criam sentimentos que vibram e a gente emana para o universo. Essa dimensão do vibrar, se desse para pegar aqui essa dimensão, assim, eu tô vibrando desse jeito. A morte vai me levar nessa vibração. Nessa vibração ela vai me levar. Então, o que é a espiritualidade? O que é a passagem? O que é o sair aqui da terceira dimensão? Nós estamos na terceira dimensão, nós estamos encarnados, nós estamos enraizados nessa terra. Aqui a gente tem a lei da atração, a gente tem aqui a lei, esqueci agora, de Newton, né? A lei da gravidade, é só aqui na Terra que existe a lei da gravidade. No mundo espiritual não existe lei da gravidade. Por quê? Porque não existe mundo material, não existe matéria, então a terceira dimensão está aqui. Quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de passagem, a gente sai dessa dimensão terceira. Só que muitas vezes na nossa cultura, como a gente não estudou nada disso, como a gente não fala nada disso, porque é um tabu, de novo, né? É um tabu, porque de repente se todas as pessoas têm esse entendimento, talvez as próprias culturas, né, que nós temos hoje, os arquétipos de espiritualidade, que de repente estão conectados às religiões, talvez não conseguiriam dominar muito, né, do jeito que dominam, talvez não conseguiam atrelar tanto, né, os nossos pensares, o nosso jeito de viver, né, talvez não iam conseguir nos manipular tanto também, né, enfim. Uma série de coisas ali que não é o caso de nós entrarmos aqui nessa live, né, questões mais ideológicas, não é isso que eu quero trazer, não quero trazer crise em ninguém. Eu mesma, né, vim de uma cultura cristã, de uma cultura católica, ainda frequento a missa, toco, animo as missas e tá tudo certo, mas é isso, o meu dever é evoluir. Então tem coisas que para mim não fazem mais sentido ali e que para mim eu entendo que de repente foi interpretação do ser humano em cima da palavra, obviamente em cima da Bíblia, mas que a gente entende que a interpretação já pega duplos caminhos, né? Já deixa caminhos duvidosos, porque se a interpretação fosse só um caminho, bom, a Igreja Católica interpretaria a Bíblia igual da Igreja Evangélica, que interpretaria a Bíblia igual da Igreja Luterana, que interpretaria a Bíblia igual da Igreja da espiritualidade espírita, e a gente vê que não é isso, né? Cada igreja, cada teólogo, inclusive, interpreta do seu jeito. Então, como as igrejas todas estão em cima de um alicerce, que é interpretação, porque daí a palavra de Deus é interpretada, eu já entendo, né? E nesse processo de evolução espiritual, eu já entendi que existe, se deixa espaço para duplo caminho. E aí, bom, cada um interpreta do seu jeito e tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. É um caminho, não é o fim.
é o caminho. O fim é sempre o mesmo, tá? O fim é o absoluto. Isso é que eu quero trazer para vocês nesse momento. O elemento da fé e da esperança, independente da religião, independente, inclusive ateus, né? Ateus. É interessante que um ateu pode não acreditar em Deus, e geralmente os ateus que eu conheço, não é que eles não acreditam em Deus e vão ser condenados e vão para o fogo do inferno por causa disso. Não, brincadeira. Geralmente um ateu, ele está atrelado a questões arquetipadas, ou seja, na infância, na adolescência, às vezes foi lhe passado a imagem de um Deus extremamente castigador, extremamente julgador, né? Não um Deus Pai, de novo, a interpretação do ser humano. Então o problema não é a relação dele com Deus. O problema é a relação dele com a imagem que foi lhe passada de Deus. E aí essa imagem que foi lhe passada distorcida. É isso que eu quero trazer. A morte não é diferente. Então, que imagens de morte foram passadas para você? Ah, Isabel, então que imagem de morte que você tem? Como é que é a morte? Não sei. Nem eu, nem você, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, nem a igreja luterana, nem a espiritualidade espírita. A gente tem algumas imagens de morte, a gente tem alguns conceitos, alguns acreditar, a gente tem a fé e a esperança, algumas coisas. Temos alguns elementos bíblicos de novo interpretados. Jesus no evangelho, ele disse para os discípulos, eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Então ali nós temos uma esperança de que aqui não é o fim, né? E foi a princípio escancarado na humanidade, escancarado, né? Que várias religiões acreditam, digamos assim, não é escancarado, tá? Que várias religiões comungam, que foi a única pessoa que foi e voltou, né? Então, e foi e voltou dizendo, ó, eu tô indo preparar um lugar para vocês, então eu espero vocês lá, nos encontraremos. E de novo a imagem do lugar, por quê? Porque o ser humano só entende a terceira dimensão. A gente nunca estudou. Jesus já falava todo difícil que os discípulos não entendiam nada. Imagina se Jesus fosse entrar no mérito, olha, aqui é a terceira dimensão, é matéria. Lá não é terceira dimensão, lá é quinta dimensão. Então são só elementos sutis, não existe matéria. Nossa, eles iam se dar um tiro na testa, né? Já não entendiam bulufas muito o que Jesus dizia, né? Imagina, por quê? Porque eles tinham os arquétipos, então Jesus veio como rei, Jesus era o rei. Meu Deus, como é que ele ia ser morto? Ele tinha que triunfar, então já por conta desses arquétipos de que o rei é aquele que manda, é aquele que está no pedestal, é aquele que triunfa, é aquele que não sofre nenhum mal, como é que para os discípulos Jesus era o rei e ia morrer? Nossa, uma doideira, não, esse cara tá pirando, tá fora da batatinha, né? Então, esse tipo de coisa. Por quê? Porque os discípulos também estavam enraizados numa cultura de situações que estavam sendo cultivadas há muitos anos. Há muitos anos estavam esperando o rei e o salvador. E os discípulos acreditaram nesse rei, que era ele, né? Então, ele tinha que ter o cajado e ele tinha que ser soberano e não morto, imagina, né? Mas ele deixou dito então essa palavra de que eu vou e preparo um lugar para vocês. Uma outra imagem que eu acho lindo e que acalenta o nosso coração é isso. Quando Lázaro morreu e ele foi avisado pelas irmãs de Lázaro que o amigo tinha morrido, ele quis ir até onde Lázaro foi enterrado. E olha a imagem, ele chorou. Ele chorou a morte do amigo. Por que em outros momentos ele não chorou? Teve outras mortes ali, né? Em todo o caminho dele, do Novo Testamento, ele lidou em vários momentos com a morte, situações da sogra de Pedro, daquela menina Talita, né? Ele tem vários episódios que ele lida com a morte. Mas a imagem, né? Essa cena do amigo, de que ele chega no túmulo e ele chora. Então, por que a morte é dor? Por que a morte é dor? E aí, esses dias eu estava dizendo para uma conhecida, porque ela me comentou assim, eu acho que eu sou bem forte, né? Ela perdeu um sobrinho
e perdeu de umas situações também muito doídas, ele se suicidou. Então não sei como é que tá a mãe e o pai, não sei, mas não deve estar sendo fácil. E ela me verbalizou, eu devo ser forte, porque eu sou a única que tô forte e que tô, levando para frente, porque o meu sobrinho... Bom, depende a ótica, Ser forte numa passagem não significa que é forte, não significa que é esperançosa, ou não significa nada ser forte na passagem de alguém. Por quê? Porque vai depender muito da relação que você teve e que você tem com essa pessoa. Por quê? E aí entra um elemento tabu, inclusive, né? O que eu quero trazer com esse elemento tabu? Algum conhecido a gente vai e chora, ou então a gente precisa ir no funeral, nessas coisas que estão atreladas à nossa cultura, né? Nem conheço bem o cara, não, mas eu preciso ir no funeral, né? Nossos pais, a nossa geração dos nossos pais tem muito isso, né? Nossa, precisa ir para o funeral. Por que eu preciso ir para o funeral? Essa pessoa fez sentido para mim? Os familiares que estão no entorno dessa pessoa, eu tenho elementos para ir dar força espiritual, eu tenho elementos para me fazer presente, faz sentido eu estar ali, me despedir dessa pessoa? Ou eu vou lá para fazer número, porque o que os outros vão dizer? Eu nem conheço direito a pessoa, não, mas eu tenho que ir, porque o que os outros vão dizer? Então, esses elementos de tabu, é isso que eu quero trazer, tá? Quando eu falo ali do tema da live sobre tabu, né? Nós temos isso como elemento, e aí se eu não choro também, é porque, meu Deus, se eu não tô sofrendo, é porque eu não tô sofrendo, e daí, claro, obviamente, vem todos os julgamentos aparentes dos outros, né? E aí eu gosto de dizer para as minhas clientes, ligar o foda-se, né? Então, foda-se os outros, porque numa relação de morte, de passagem, se eu consigo ser eu, se eu consigo ser a Isabel, se eu já consegui me conectar com a minha essência, bom, eu vou chorar se realmente essa pessoa vai me fazer falta pra caramba, ou se de alguma forma ela não era tão próxima de mim, eu a conhecia, mas ela não era tão próxima de mim, e aí no meu cotidiano ela não vai fazer tanta falta? Eu também não preciso chegar lá e me escabelar e chorar. Antigamente, uns 100 anos atrás, contratavam as carpideiras, né? Olha a hipocrisia. Por que contratavam as carpideiras? Para as pessoas serem induzidas a esse choro, a essa tristeza. Então, olha o processo emocional, né, que era construído na morte de uma pessoa, para que tivesse todo esse emocional de estarem chorando, para ter essa conotação, essa veia, esse arquétipo de dor para o funeral, porque de repente tinha pessoas que estavam sorrindo, né, se sentindo aliviadas com toda certeza. E aí, de novo, um outro tabu, de que eu não vou falar para ninguém, mas de repente essa pessoa partiu e eu me sinto aliviada. Por quê? Dependendo da relação que eu tinha com ela. Mas ali também tem dois elementos que são extremamente terapêuticos, tá? Um elemento é eu me sentir aliviada porque eu vivi alguma experiência ruim, alguma experiência de dor, alguma experiência de tristeza com essa pessoa. E geralmente uma pessoa um pouquinho mais distante de mim que me fez algum mal. Ou seja, eu não tenho atrelamento emocional com ela, eu só tenho raiva, eu só tenho ódio daquilo que ela me fez. Então, ela morrendo, morre a dor daquilo que ela me fez, tá? Quando a pessoa não é muito próxima de mim. Partindo do que eu tô falando isso? Partindo de atendimentos terapêuticos. Ok? Partindo de dores da alma que as pessoas me trazem, de elementos que as pessoas me trazem, o que eu tenho visto, o que eu venho vendo todos os dias nos atendimentos, as dores que as pessoas me trazem nos atendimentos. Eu consigo ter um parâmetro mais ou menos como funciona isso dentro da gente. Agora, quando uma pessoa é próxima de nós, minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão, sobretudo, pode ser às vezes cunhado, pode ser às vezes esposo, tá? Mas mais, mãe, pai, filho, mais mãe, pai, filho. Se essa relação foi muito conturbada, foi muito sofrida, teve muita dor, o sofrimento vem depois da morte.
É interessante de observar isso. E aí, a gente vê situações assim, ó, que os conhecidos dizem, mas pra que ela tá chorando tanto? Ela nem ia visitar a mãe, ela não se dava com a mãe, elas tinham brigado, não sei há quanto tempo, pra que tá chorando tanto? Justamente tá chorando porque a dor aumenta. Por que a dor aumenta? Porque primeiro na nossa cabeça a gente acredita que a morte é o fim. Por quê? Porque foi embora, não vejo mais. Então a gente acredita que vai levar embora essa dor também. Que dor é essa? A dor de eu ter sido ferida, a dor de eu ter sido magoada, a dor de eu não ter sido apoiada, sei lá, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, não importa. A dor de eu ter sido julgada, a dor de eu ter sido sacaneada, a dor, sei lá, se é envolvendo mãe, então, sei lá, eu tenho a imagem de que a mãe precisa, ela precisava me dar amor, ela tinha a missão de me acolher, ela tinha a missão de me ajudar, ela tinha a missão de me apoiar. A gente tem esse atrelamento com a mãe, a questão do amor incondicional, e de repente a gente se pega na vida vivendo experiências negativas com a mãe, a gente se pega vivendo dores emocionais com a mãe, a gente pega vivendo atrelamentos difíceis com a mãe. E quando há a partida da mãe, num primeiro momento a gente acredita que parte a dor e a dor não parte. Por que a dor não parte? Porque a dor está aqui dentro de mim. Eu estou alimentando essa dor. A dor é emocional, a dor não é física, lembram? Lembram os 5 campos, os 5 corpos? Partiu aqui, ó, partiu a terceira dimensão, partiu o físico. Mas todos os 4 campos sutis não partiu. Eu continuo carregando dentro de mim. Eu continuo alimentando dentro de mim. Consegue entender? Por que mesmo depois da morte, às vezes, o sofrimento é maior. Outro sofrimento, claro, esse indiscutível, né? Mas um sofrimento muito profundo, é a morte de um filho, de uma filha, com os pais vivos, né? E, sobretudo, as circunstâncias dessa morte. Tem vezes que, sei lá, uma doença, os pais conseguem minimamente se preparar, mesmo assim é doído, é sofrido, por quê? Porque existe uma lei, existe uma normalidade, existe uma ordem natural na vida, que a ordem natural é os filhos enterrar os pais. Então a gente vai se acostumando com essa ordem, a gente vai se habituando que provavelmente algum dia eu vou enterrar os meus pais. Agora, eu assistir e enterrar o meu filho, a minha filha, é muito doído. Mas, de novo, são arquétipos. É muito doído conforme a relação que eu tive com meu filho. É muito doído se houve uma relação de amor incondicional. É muito doído se depois da partida dele eu percebo que eu poderia ter feito algo mais, sei lá, numa situação de, às vezes, de suicídio, por exemplo, né? É muito doído para os pais. Não sei as circunstâncias, mas às vezes em circunstâncias que os pais se culpam. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu falo isso partindo do consultório, mas também partindo de experiências práticas, né? Coloca aqui para mim no chat que pessoas próximas de você já perdeu e foi difícil. Coloca aqui para mim. Qual a pessoa que você já perdeu? Que experiência que você já teve de morte que foi muito doloroso, que foi muito difícil? Coloca aqui para mim. A primeira pessoa mais próxima de mim foi o meu pai, por mais que ele estivesse doente, mas eu sofri muito, eu chorei muito a perda dele. Só que depois que tudo isso passou, eu me perguntava por que eu chorava, por que eu tô sofrendo tanto a perda do pai, se há muito tempo eu já tô longe dele. Eu perdi o pai uns 10 anos depois que eu já tinha saído de casa, que eu estava no convento já. Então o pai estava em casa com a mãe e ele sofria de câncer já há 2, 3 anos, ele vinha, né, sofrendo e a vida diminuindo, né? Esse câncer aumentando, se proliferando no seu campo físico.
E era inevitável, né? A gente vinha já, né, se preparando, enfim, que isso ia ser inevitável. Só não sabia quanto tempo, enfim. Só que eu estava longe dele, então a partida dele foi muito doída para mim. Mas o que eu chorava? Aí depois eu entendi, né? O que eu chorava? Eu chorava a partida dele. Total, ele já estava longe de mim. Eu já estava longe dele, né? O que eu chorava? Eu chorava uma ausência de um pai que eu não usufruí da presença dele. E aí, desde os 11 anos, me dei conta, né, que o período da adolescência, praticamente, eu fiquei longe dele. E alguns episódios assim, do tipo, ó, me embarga a voz um pouco, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas alguns episódios assim, do tipo, de eu ir visitá-lo, ele já doentinho, né, ele já ruim, e ele dizia, quando que tu vem tomar um chimarrão comigo? E eu no convento, o último ano de vida dele, eu estava justo no noviciado, e eu não podia sair. O noviciado na vida religiosa são 12 meses ali sem sair do convento, quer dizer, podia sair para fazer retiros, para fazer cursos, mas não ir para casa, por exemplo, não ir visitar os familiares. Eles podiam ir nos visitar, mas nós não. Então foram 12 meses ali. E realmente, né, eu fui por situações assim dele estar bem ruim, então eu ia no mesmo dia, voltava, né, a minha madre superiora me levava, eu não dirigia ainda, então ela me levava, era numa outra cidade, então eu fui algumas vezes visitá-lo, sim, e aí aquela situação assim, quando é que tu vem tomar um chimarrão comigo? Então, depois da partida dele, é que vinha situações assim, por que tu não foi lá passar com ele esse período? Por que tu não largou o noviciado, faz o noviciado depois? Tem a vida toda para fazer isso aqui. Por que tu não foi lá ajudar a mãe e usufruir dos últimos momentos com ele? Então, na verdade, eu chorava, e aí depois me dei conta que eu chorava um sentimento de culpa, né? As minhas lágrimas eram mascaradas de dor da perda, mas na verdade era relacionada à culpa, relacionada à saudade, sim, muita saudade, porque daí ele não estava mais, né? Eu acho que é isso que dói na gente, né? A pessoa que a gente ama, o que mais pesa é a saudade, não estar com essa pessoa, não ter se despedido, talvez, não ter dado o último abraço, dependendo de como foi a morte. Então, me dei conta desse processo com meu pai. Depois perdi, ó, Rose partilhando, o pai, a mãe e a nora há 2 anos. Eu perdi uma nora agora no Covid, Rose, também foi bem doído para nós, porque foi muito rápido, meu irmão avisou que ela baixou o hospital na sexta, a gente nem sabia que ela estava com Covid, porque eles não quiseram, né, alarmar, eles estavam em casa, estavam medicados, não nos avisaram. Quando ela baixou o hospital na sexta, o meu irmão me ligou e disse, Isa, a Cláudia baixou o hospital, estamos com Covid, eu também tô, e ela tá com falta de ar. No sábado conversamos com o Mano, daí fui avisar a mãe e conversamos com ele por uma videochamada. No domingo de manhã fomos acordados com a chamada dele, Isa me chamaram no hospital, a Cláudia não tá bem, provavelmente vão entubar. E não deu 20 minutos, ele me ligou, e aí eu disse, eu nem quis atender, só passei o celular pro meu esposo, pro Ed, e disse, amor, atende tu, porque eu já sei. Então foi muito rápido, foi muito doído, deixou o Pedrinho de 3 aninhos, né? Então esses arquétipos, né, de que nós temos, de que desculpem, gente, é assim, dói pra mim, dói pra você, né? Tudo certo. O Pedrinho de 3 aninhos, então essa dor que a gente sente de como é que o meu irmão vai reagir, como é que vai ser a vida do Pedrinho daqui pra frente sem a mãe, né? Desculpem, eu achei que eu estaria um pouquinho mais forte para falar disso, tá tudo bem. A gente chora a dor, a gente chora a perda, porque foi uma pessoa querida. E aí sim, descobri na terapia o que fazer para acalentar essa dor. E é o que eu quero deixar para você então, é o que vem me fazendo bem e é o que vem fazendo bem para as minhas clientes também que eu venho ajudando, ok?
de novo nesse processo, né, nesse meu método, digamos assim, de terapia, que é parar de olhar para a dor e olhar para o outro lado da dor. E aí, bom, pergunto a você, qual é o outro lado da dor da perda de alguém? Aí que tá a chave, tá? Qual que é o outro lado? Gratidão, Rose, gratidão, querida. É isso aí, né? Enfim, pode passar 20 anos, mas a gente continua, né, com essas dores e tá tudo bem. Somos humanos, estamos aqui na terceira dimensão e estamos evoluindo. Evoluir não significa não sentir dor. Evoluir significa ser a cada dia mais sensível e saber administrar tudo isso, saber se colocar no corpo do outro, nas calças do outro, né? Isso aí. A Marlene, gratidão, querida, não se cobrar, não se culpar. Isso aí, a gente fez aquilo que deu para fazer, mas aqui dentro, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não fiz aquele outro, né? Depois que passou tudo. Eu tive uma outra perda também muito doída, que foi a minha irmã. A minha irmã já 8, 16, 9 anos que é falecida. Ela faleceu com 28 anos de um acidente também. Foi muito doído para nós, porque essa mana morava na minha frente, nós éramos as únicas duas irmãs, né? Então ela era muito parceira minha. Quando saí do convento foi ela que me acolheu, fiquei morando na casa dela 1 ano. Ficamos aqui muito próximas depois que eu saí do convento. Ela era uma filha para mim, ela era como filha. Eu tinha 9 anos quando ela nasceu e justamente ela nasceu, claro, por um propósito de Deus, obviamente, não é quando os pais querem e fazem o filho, né? Mas Deus precisa corroborar, né? O pai e a mãe são só instrumentos, mas ela veio sim com esse propósito. E eu lá naquela idade pedi uma irmãzinha para brincar, então o pai e a mãe brincavam comigo e diziam: ó, o teu presente, né? E toda vez que ela fazia aniversário, a Silvia, eu chegava para ela e dizia, né, dava um beijo e dizia: meu presente, meu presente. Então toda vez, e ela era isso para mim, ela era meu presente. Então acabei crescendo, e mesmo no convento, esse cuidado, esse olhar, essa proximidade com ela, porque ela era meu presente e assim sempre foi. E aí depois que eu saí do convento, ela nos acolheu, nos ajudou pra caramba. Quando nós construímos, ela acabou procurando casas e o universo trouxe ela na frente da nossa casa. E há uns 6, 8 meses ela estava morando na casinha dela, na frente da nossa casa, com o seu carro, voltou a estudar, estava na faculdade e aconteceu o acidente, nós a perdemos. Ela deixou a filhinha de 8 anos, que justamente quando aconteceu o acidente, foi um domingo de noite. A filhinha estava aqui com a gente, porque brincava bastante com meu filho Daniel, eles têm 2 anos e pouco de diferença. E eles viviam bastante juntos, então algum final de semana estavam os dois aqui, algum final de semana a Mana ficava em casa, estavam os dois lá, e aí acabávamos saindo eu e o Wade. E assim a gente ia se administrando. E estava muito gostoso, né? Essa relação foi acho que o momento, depois que eu saí de casa do convento, foi o momento que a gente ficou mais próxima. Então ela partindo foi muito doído. Ela estava construindo a casa, fomos nós que terminamos de pagar os pedreiros. E esse administrar os bens dela, as dívidas, as contas, as roupas, encaminhar. Nossa, foi muito, muito terrível, muito terrível. E essa questão assim, meu Deus, por quê, né? Por que tão recente? Por que deixou a filhinha? Por quê? Porque não devia ser assim. Essa dor emocional, justamente a gente se questiona, e naquela noite eu vi que ela não tinha voltado ainda, nós já tínhamos combinado com a filha dela, se ela voltasse em tempo a filha ia dormir com ela, e se tivesse escurecido, que ela não tivesse voltado ainda, que a filha era para dormir aqui, elas já estavam dormindo, e eu fui para dormir, olhei na frente de casa, ela não tinha chegado, e eu tive a tentação de ligar para ver se estava tudo bem. Ela tinha ido num baile naquele dia, naquela tarde, ela tinha ido num baile, e daí a minha tentação foi de ligar e dizer: onde é que tu tá, tu bebeu, tu quer que a gente vai te buscar, né, eu e o Wade a gente pode te buscar. Daí um vem com o carro dela, outro vinha com o nosso, né, só que daí eu pensei: Isa, solta, né, pelo amor de Deus, vai que ela tá com alguém, tá namorando alguém, e a Mana liga lá atrapalhar um lance, né, solta, Isa, confia. Isso era 7h30 da noite e o acidente foi 8h30 da noite, então eu por muito tempo me culpei, que saco, por que eu não liguei, talvez eu poderia ter
ter evitado, talvez ela ia pensar melhor e dizer, não, eu tô bem, mas eu tomei, eu bebi, então vocês vêm me buscar. Ela foi levar um amigo para casa, né, e foi ali o acidente, ela estava levando esse conhecido para casa e aconteceu o acidente. Então, por muito tempo eu me questionei, que droga, por que eu não ouvi minha intuição, por que eu não liguei, eu podia talvez ter evitado. E aí a gente chora de novo, chora a culpa, né? Chora, lamenta por não ter tido o controle. E aí o que eu quero trazer, essa dimensão da dor terapêutica que a gente trabalha, que é a questão do apego, né? Então, esse controle que como eu não tive, né? Eu não pude evitar isso, eu perdi o controle, é uma coisa que saiu do meu controle. Então, essa dor, de novo, da gente ter perdido o controle. Por que a morte dói tanto pra gente? Porque a gente sai do controle, a gente perde o controle. Por mais que a gente não controle nada, né? Mas, de novo, na nossa cultura, os nossos arquétipos, a gente acha que a gente domina, a gente acha que a gente consegue controlar alguma coisa, ok? Então, esses elementos que causam, que constituem a morte como dor, né? O apego, a separação, então a dor da saudade, né? O fato da gente se separar, essa terceira dimensão da matéria, o fato da gente não estar mais junto. Por mais que na nossa espiritualidade a gente entenda que é só uma passagem, a pessoa continua conectada, a pessoa continua vibrando na energia e na vibração. Mas a pessoa não está mais fisicamente, então gera esse buraco existencial, gera essa falta, já que aqui na terceira dimensão a gente precisa da matéria, a gente precisa do corpo, a gente precisa do toque, do pegar, né? A gente precisa da terceira dimensão. Então essa questão da falta, da separação gera-se muita dor. E eu acredito também muito, todo desconhecido gera medo, né? Então esse atrelamento à morte que gera medo, porque não sabemos direito o que tem lá. A dúvida, a incerteza do que tem lá, de como é essa passagem, de como vai ser lá, do que nós vamos encontrar lá. Algumas pessoas também dizem perguntando do que você tem medo da morte. E daí elas me falam o que vamos encontrar pro lado de lá. E aí o cure, né, esse retiro que a gente está fazendo, ele traz esse elemento que é da cultura milenar da Índia, né, da espiritualidade milenar, de que como a morte, o céu, ou o que tem depois da terceira dimensão, não é físico, não é terceira dimensão, é quinta dimensão, não é um estar, não, a gente não está, não é um local, né? Não é matéria, mas é um sentir, é um estado emocional. Então, como é que vai ser pro lado de lá? O mesmo estado emocional que você vive aqui. Como tudo é por vibração e tudo é por lei da atração, tudo é energia, a morte também é uma energia. Então, na verdade, quando acontece a nossa passagem, ou seja, quando a gente se separa nesses 5 corpos ou 5 campos, a gente se separa da terceira dimensão, a gente se separa do físico, fica só o campo sutil, que é pura energia. Então, a gente é conduzido, a gente é levado, a gente é atraído por campos sutis de energia, dessa energia que a gente está vibrando. Então, olha só, isso é bem importante para o caminho terapêutico, presta atenção nisso. Então, na dimensão que você está vibrando na vida, ou seja, claro, né, gente, que tem dias que a gente está mais tristinha, tem dias que a gente está mais feliz, mais empolgado, mais alegre, mas mais do que alegria e tristeza, que são 2 polos, é onde você direciona o teu pensar e o teu sentir. Então, a vida pode não estar sendo as 1000 maravilhas, mas se eu escolho ser grata, eu estou vibrando numa dimensão de gratidão que é lá em cima. E nessa medição dos sentimentos e das emoções, a gratidão é o elemento, é a vibração, é o sentir, é o sentimento mais alto na dimensão em Hertz. Então, quanto mais na gratidão eu consigo passar a minha vida, o que vai acontecer na minha morte? Eu vou ser atraída por campos, por energias sutis da dimensão astral, onde está vibrando a gratidão.
Então percebem? Quando a gente diz de forma simplista de que a nossa morte vai ser igual à nossa vida, de que a nossa morte é igual da nossa vida, de que o jeito que a gente vive, a gente vai estar na morte, é isso. Então, o jeito que eu vivo, se eu consigo vibrar na dimensão da gratidão o mais tempo possível, a minha morte também vai ser uma atração lá nos campos sutis, não é lá um local, mas é uma vibração, é um estado de consciência, é um estado de emoção, considerando que o nosso corpo morre, a nossa matéria morre, mas a nossa dimensão de alma, que a Igreja Católica chama, que essa alma é a mente, é o espiritual, é os 4 campos sutis, né? O espiritual, o emocional, o energético e o mental. Essa é a nossa alma, né? Essa alma que não morre, ela é atraída. Então, de novo, como eu tenho livre-arbítrio, sou eu que determino o que vai acontecer na minha morte ou depois da minha morte. Isso eu achei bacana, porque senão nós seríamos marionetes diante do destino, né? Então, algumas coisas aqui a gente tem livre-arbítrio e depois sei lá quem, Deus, né? Deus lá no céu que vai mexendo com os pauzinhos e nós somos uma marionete. Não. A centelha divina está em mim e Deus me deu o livre-arbítrio. Então, sou eu a co-criadora da minha realidade, seja ela aqui, nesse plano terreno, em 3ª dimensão, seja ela em 4ª dimensão, em 5ª dimensão, em 6ª dimensão ou em 7ª dimensão. Que a gente vem falando hoje nessa 7ª dimensão, que é um estado muito mais profundo de entendimento e de intuição. Certo? Então isso é bem importante porque, bom, eu determino a minha morte também, se eu acredito nessa verdade, né? Eu posso estar conduzindo e determinando a minha morte. De qualquer forma, gente, a morte causa dor, sim, porque é uma separação. Se é alguém que eu amo, causa dor. Se é alguém que eu odeio, dependendo da dimensão, causa dor também. Né? Se é uma pessoa que, de repente, eu não amava muito e ela me fez mal, eu posso sentir alívio. Porque ao menos a matéria, né, essa pessoa não está mais materializada, ou seja, eu não vou mais enxergar essa pessoa. Então, sim, pode causar certo alívio se essa pessoa me incomodava no mundo, né? E se eu não, enfim, por alguns motivos eu não preciso administrar esse incômodo. Agora, se essa pessoa era próxima de mim, pai, mãe, familiar, com toda certeza ela me incomodava, mas a partida dela não vai trazer alívio. E aí, por que a gente diz que uma pessoa que morre, e aí trago um elemento muito doído, que é o suicídio, né? A gente diz que uma pessoa que morre, ela se mata, obviamente, a gente já sabe disso, ela se tira a vida pelo tamanho da dor que ela estava vivendo. Então, de novo, ela se tira a vida acreditando e desejando que cesse o sofrimento. Só que daí a gente entende, bom, se é assim, é o jeito que eu estou vivendo, a minha dimensão na linha sutil, né, na linha da energia, essa dimensão que vai me conduzir para o lado de lá, então eu entendo que não vai ser me tirando a vida que vai cessar o sofrimento, ao contrário, eu vou ser atraída por campos sutis daquela mesma dor. Então, por lado de lá, onde as igrejas, né, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja luterana chama de céu, que de repente vibra na paz, vibra no amor, onde não há dor, onde não há sofrimento, de repente eu acreditando que vou para lá, como a minha passagem foi, eu estando aqui na Terra, foi mais sofrimento do que alegria e gratidão, provavelmente eu vou me conduzir, porque sou eu, né? O livre-arbítrio é meu, então eu vou me conduzir pelos meus maiores sentimentos, os que mais vibraram, e eu vou estar me conduzindo para esses campos astrais de dor, né? Eu comentei antes que nós temos o elemento de Jesus Cristo, que foi e voltou, então o que ele deixou para nós, e nós temos também alguns elementos psicografados, alguns livros psicografados de experiências de espíritos evoluídos, né, que se servem dos médiuns. Chico Xavier, por exemplo, é um exemplo, né, o quanto tem psicografias que ele mesmo, né, ele era psicógrafo, né, ele psicografava biografias de espíritos, né, espíritos de luz, espíritos evoluídos
querendo nos deixar alguns elementos também para a nossa vida. Você acreditando ou não em espiritismo, pouco importa. Eu sempre digo, né? Uma vez conversando com a minha mãe sobre isso, e ela disse: e se eu não acredito? Né? Ela respondeu para mim. Aí eu disse para ela: olha, o miolo do abacate, né? Ele não precisa que você acredite nele para ele nascer. Se ele tem as condições necessárias do solo, da água e do sol e da luminosidade necessária, ele vai nascer, você acreditando nele ou não. Então, pouco importa no que você acredita, se você acredita ou não, existem realidades que existem e pronto. Talvez a gente vai ter a certeza quando a gente chegar lá. Então, acho que a questão é essa, né? Eu não tenho a certeza se eu acredito ou não, pouco importa, tá bom? Então, dentro dessa dimensão positiva da morte, é o que eu quero trazer para você e o que vem acalentando os corações dos meus clientes que me procuram, das colegas, a Helena, que é a colega terapeuta, gratidão, Helena, que bom que você está aqui. E a gente vem caminhando nessa dimensão dos meus colegas também terapeutas, que a gente vem partilhando muito, de como lidar com a morte, né, como trabalhar a morte nos nossos atendimentos terapêuticos, e um elemento da espiritualidade, então, que nos ajuda muito nessa dimensão da morte, é ajudar o cliente a isso. Olha só, nessa sacada de eu parar de vibrar na dor, parar de olhar para a dor e olhar para o oposto da dor. Então, o que eu falei antes, qual seria o oposto da dor? E aí encontrei um oposto da dor, acho que não fui eu que encontrei, mas na verdade eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso em relação à morte, tá? Então acredito que essa conexão talvez tenha vindo de mim, ou não sei, de alguém, outra pessoa, mas que eu achei interessante e que vem dando certo. No que sou grata por essa pessoa ter passado por mim. Então essa dimensão da gratidão. Porque se eu choro a falta dela, eu vou continuar a vibrar na escassez, na tristeza, na dor pela perda, nesse buraco existencial por ela não estar aqui. Agora, se eu consigo olhar para ela, no que eu sou grata por ela ter passado pela minha vida? E aí a gente entra numa dimensão que é menos hipócrita, porque olha só, pensa comigo, gente. E eu fiz esse processo com a minha cunhada, comadre, amiga, né? Eu fiz esse processo. Tentei ajudar minha mãe, mas não deu muito certo. Minha mãe chora ainda muito a falta dela, mas eu entendo a minha mãe. Acho que ela não chora a falta da nora, mas ela chora a dor do filho por ele ter perdido a esposa, pelo Pedrinho neto ter perdido a mãe. Então, todo esse entrelaçamento emocional é isso que a minha mãe chora, né? Que a mãe chora, eu entendo ela, mas mesmo assim tentei partilhar com ela um pouquinho esse elemento terapêutico, não obtive muito sucesso, tudo bem, mas é aquela coisa, né, santo de casa não faz milagres e tá tudo bem, cada um nos seus processos, cada um nas aberturas que vem tendo em relação à vida e no seu processo evolutivo, do jeito que está preparado, e não é julgamento, né, minha mãe se melhorou muito e gratidão do que ela recebeu, ela já evoluiu muito com toda certeza, eu a honro e eu agradeço por ela e pelo pai terem sido papel, né, missão de me dar a vida. Então, esse trabalho que eu fiz com a minha comadre, cunhada, amiga, gratidão pelo que ela passou pela minha vida, porque olha só, ela podia não ter passado pela minha vida, eu podia não ter conhecido ela, e daí mesmo que ela tivesse partido, obviamente que ela teria partido, eu não estaria chorando a morte dela, porque eu não a conhecia. Quantas pessoas morrem a cada minuto no mundo? Não é por isso que eu vivo chorando. Por quê? Por que eu não choro para cada pessoa que morre? Porque não tem esse entrelaçamento emocional. Eu não estou conectada emocionalmente a essa pessoa. Então, geralmente, a dor, de novo, é um entrelaçamento emocional, né? A Cláudia, a gente estava entrelaçada emocionalmente, muito forte. E aí, essa dor... Olhar para o Pedrinho de 2 aninhos na ocasião, agora ele já tem 3, mas não fez 1 ano ainda que ela faleceu. Mas olhar para isso, para essa realidade da vida, essa nossa preocupação, esses nossos arquétipos, né? Que a gente tem, o que vai ser da vida dele, se vai ser sofrimento,
se a vida é sofrimento se não está com a mãe. Então esses arquétipos emocionais e mentais que a gente tem e que a gente vai chorando tudo isso. Vai chorando tudo isso, tudo junto, misturado, a gente chora tudo isso. E aí uma coisa que acalenta o meu coração quando lembro é isso. Ou no que sou grata por ter conhecido a Cláudia. E aí é isso, coisas muito pequenas que a gente fez. A minha mãe mora no interior, então ao redor de casa tem um gramado lindo. E acreditam que a gente nunca tinha feito um piquenique naquele gramado. Por quê? Porque a casa tá ali, né? A casa tá ali encostada. Então a gente fazia merenda, né? Como era, a gente fazia lanche ou café da tarde, né? Nós chamávamos de merenda na nossa infância. E a gente fazia a merenda sempre dentro de casa, sempre ali. E a gente nunca tinha se dado conta de ir lá no gramado fazer um piquenique. Então foi missão da Cláudia ter instaurado em nós, na nossa família, a cultura. Então, às vezes ela me ligava, principalmente agora, no período do Covid ali, né? Às vezes ela ligava, Isa, vamos lá fazer um piquenique na avó. E aí cada uma levava alguma coisa, eu levava as crianças, ou então no final de semana, sobretudo, né? Que a gente estava de folga do trabalho, ela professora também, então manhã e tarde em sala de aula, na correria, mais ou menos como eu assim. E ela que nos ligava e nos motivava, né? Algumas festas, alguma festinha, os 50 anos do meu irmão, foi ela que motivou de fazer festa, os 70 anos da mãe. Então, algumas coisas assim que ela foi tomando iniciativa. Foi ela que me levou para o shopping passear do nada, e a gente acabou numa ocasião, depois de 3 vezes, a gente acabou levando a mãe. Então, primeira vez que a mãe foi para o shopping passear. Então, coisas assim muito pequenas, mas de grande valor. Só que não é só o passear no shopping, é essa questão de coerência. Por que eu sou grata por ela ter passado pela minha vida? Porque se ela não tivesse chegado na vida do Paulo, então o meu irmão também, de conseguir olhar para a vida e dizer no que sou grata por ela ter vindo na minha vida. O que ela trouxe para mim? Que marcas que ela deixou em mim positivas? E vibrar nisso. É isso que eu faço meus clientes entenderem, e a gente sinaliza, e a gente escreve tudo isso, e a gente fala tudo isso. Que marcas emocionais positivas essa pessoa me deixou, e vibrar nisso, vibrar nesse positivo. Por quê? Porque se eu não tivesse conhecido ela, eu não estaria chorando a morte dela. Se ela não tivesse vindo para nossa família, a gente nem saberia da existência dela, e aí a gente não estaria chorando hoje. Então isso é muito forte. Então fica ali a dica. Claro, a fé, a esperança. No dia de finados eu coloquei um post dizendo assim: eu tenho gente que partiu, e isso me faz ter vontade de chegar para o lado de lá. Você também? Então o que me diz isso? É a esperança de que um dia nos reencontraremos. De novo, essa veia, né? Essa veia religiosa que temos, que um dia nos reencontraremos, né? Que um dia vamos matar a saudade. Então eu tenho lá 3 pessoas maravilhosas, 4 pessoas, porque eu tive um aborto também. A Júlia, né? Não conheci o rostinho, né? Era muito pequenininha ainda, né? Não conheci, mas foi um serzinho de luz que passou por nós, pela nossa vida, e que deixou ali o seu rastro, faz parte da família, nós honramos esse serzinho. E então, 4 pessoas muito próximas, muito amadas, que estão pro lado de lá, e que eu acredito, eu tenho fé que um dia nos reencontraremos. E na verdade isso pode cheirar egoísmo, mas me ajuda, faz com que essa passagem, quando chegar a minha vez, quando chegar o meu dia, que eu sei que é inevitável, que isso vai acontecer, eu acredito que eu não estarei desesperançosa. Eu acredito que isso vai me acalentar. E tanto é que quando eu penso na morte, se for amanhã, se for a semana que vem, se for o ano que vem, ou se for daqui 40 anos, não sei, não me dá medo. Não me dá medo. Talvez por conta dessas experiências impactantes, dessas pessoas que eu muito amei e que eu vivi essa passagem. Então eu acredito sim, que por lado de lá alguém vai estar nos esperando
e tendo condições agora, longe do corpo, né? Não estando escravizado pelo corpo, pela matéria, né? Como Jesus, que depois que ele morreu, ele vinha e ele passava, ele entrava, ele não precisava comer, não tinha desafio de parede, né? Não tinha nada que o proibisse de fazer qualquer coisa. Ele estava livre em todos os campos, inclusive no campo material. Então, essa possibilidade dos falecidos estarem mais libertos do que nós, nesse momento, essa esperança. Tá bom, gente? Gratidão, desculpe aí, nossa, mais de hora de conversa. Gratidão. Agora vamos fazer a rodada de EFT. E a rodada de EFT é assim, em cima das dores, sim. Ângela, gratidão por estar aqui. Crochês com amor, não sei quem é. Você quer colocar o nomezinho ali para mim? Gratidão, não vou lembrar, mas gratidão por estar aqui. Lisiane, gratidão, um beijo na nossa linda Bianca. Beijo no teu coração, espero que vocês estejam bem, qualquer coisa me procure. Estamos no mundo para nos ajudar. Aliás, todas vocês que estão aqui, eu gosto de dizer, nós temos os anjos de plantão, que são os terapeutas. Os anjos de plantão, que são os terapeutas holísticos. Aqui estava a minha colega, a Marlene, a Helena, né? A Marlene também estava aqui, a Marlene é outra terapeuta maravilhosa de mão cheia, lindíssima, querida do coração. Então, nós temos sempre anjos de plantão, para quê? Para nos ajudar a viver melhor, para nos ajudar a diminuir a dor e aumentar o sentimento de alegria e de gratidão por estar aqui, por viver esse momento aqui na terceira dimensão, um momento que provavelmente nós escolhemos. E nós escolhemos também como e quando vai ser a nossa passagem. Só que nós não lembramos. Diz os filósofos que a gente bebe da água do esquecimento, né? Diz os filósofos essa metáfora, essa criação, né? Essa metáfora de novo, para dar algum sentido, por que a gente não lembra das nossas vidas passadas, por que a nossa memória aqui mesmo, né? A nossa memória é só 5%, 8%, 10%, o nosso inconsciente é 90%, 92%, 95%. Então, só o que está aqui já é um problema, a gente não lembra, né? Só ficam as marcas emocionais. Imagina se a gente tivesse que lembrar das nossas ronhas de vidas passadas. Uma mentora, a Andressa Molina, ela diz assim, ela diz para os clientes dela, né? Porque eu fiz uma manoterapia com ela, então ela diz para os clientes, tem alguns clientes que querem saber de vidas passadas e o que foi. Ela diz, queridinha, se você consegue resolver os seus problemas nessa vida, já está de bom tamanho. Não queira saber de vidas passadas, porque eu tenho certeza que a carga é muito maior. Então é isso, vamos viver intensamente aqui, porque a gente já veio para cá. O fato da gente viver aqui intensamente, a gente já está resolvendo as nossas encrencas e ronhas da vida passada. Porque a gente vem com esse propósito, a gente vem com o propósito de evoluir, de se melhorar para resolver os rabos que a gente deixou lá atrás. Então a gente não precisa saber o que a gente deixou lá atrás, não, porque talvez ia ser muito pesado, talvez a gente não ia ter condições, inclusive emocionais, de administrar. Luciana, minha querida, gratidão, com certeza o teu crochê é com muito amor, porque é muito lindo. Continue desenvolvendo o teu propósito no mundo, que não importa o tamanho do propósito, é o que você veio para ser. É o jeito que você se sente plena, dando para os outros e recebendo. Recebendo seja financeiramente pelo seu trabalho, recebendo seja com amor, com reconhecimento, não importa. É o dar e o receber. E é nesse dar e receber que a gente se completa e cumpre o nosso propósito. Não importa qual é, sendo o presidente dos Estados Unidos ou sendo aquele agricultor muito humilde lá do canto daquela fazenda que ninguém sabe que existe, mas ele sabe, ele está cumprindo o propósito dele porque ele veio para se completar vivendo aquela humildade, vivendo aquela simplicidade, de algum modo ele está cumprindo a sua missão no mundo e está tudo bem. Gratidão, minha querida, gratidão, minhas queridas, por vocês estarem aqui comigo e vamos então para a rodada de EFT. Nessa rodada de EFT eu te convido
Para que sente confortavelmente, jogue teus ombros levemente para trás. Dê 3 respiradas profundamente, conta até 7 inspirando, conta até 7 segurando o ar, conta até 7 soltando pela boca e conta até 7 segurando no vazio depois que soltou, relaxando cada respirada que der. Inspira, segura, solta, segura e relaxa. Mais uma vez, te deixo sozinha. Mais uma vez, inspira. Te conectando contigo mesma, contigo mesmo. Entra lá naquela partezinha de você que você se conecta com a dor da morte, com a dor da perda. Naquele lugar que não é lugar, que é um estado de espírito, mas como na terceira dimensão a gente precisa da matéria, a gente acaba criando uma imagem mental. Então essa imagem mental desse lugar ali dentro de você, onde criou-se esse buraco existencial da falta dessa pessoa, te conecta com essa dor e perceba que dor é essa, o que você sente. Escreve aqui para mim. O que você sente quando você lembra dessa pessoa, quando você lembra da partida dessa pessoa, quando você lembra da ausência dessa pessoa. O que você sente? Que dor da alma que você sente? Escreve aqui para mim. E a gente vai estar fazendo a rodada DFT com essa dor. Enquanto você vai se dando conta, se conectando e pensando, lembro que existe o desafio 21 dias libertando-se. O link está lá no meu canal. É um desafio de 21 dias. A ferramenta principal é a EFT, mas existe também várias ferramentas ali, a regressão e a reprogramação, a hipnose. Existem várias ferramentas, a programação neurolinguística, que vai estar te conduzindo por 21 dias nessa limpeza emocional extraordinária das tuas dores, do fluxo emocional positivo que muitas vezes está bloqueado, está travado, que não te faz ir para frente, que não te faz evoluir, que não te faz melhorar, que não te faz prosperar. São coisas que estão ali travadas de dor, arquétipos emocionais que você foi alimentando dentro de você, dores emocionais que você não consegue se libertar, inclusive a prosperidade financeira. São 21 dias poderosíssimos, já testados. Aqui eu vi, tem a nossa querida Rose que fez, tem a Maria, eu vi que estava aqui que fez, várias pessoas queridas que fizeram, já está testado. E realmente foi um programa, né, desenvolvido com mentores espirituais orientando, porque ele foi muito show. Eu acompanho ele, assisto e fico impressionada. Nem tudo saiu da minha cabeça, porque a minha cabeça é bastante limitada. E um dos dias, dos 21 dias, a gente trabalha então a morte, a gente trabalha a partida, a gente trabalha a dor do luto, exatamente assim, a dor do luto. A cada dia é um tema, a cada dia é um entendimento, é um olhar, a cada dia é uma dor que a gente trabalha. Então tá ali, se você acredita que o ano terminou, o ano não terminou, em 21 dias você consegue dar uma guinada na sua vida, você precisa de uma meia hora, 40 minutos por dia apenas, meia hora que você se dá de presente por dia, fazendo a rodada de EFT, fazendo a meditação, praticando o mantra. Todos os dias tem um mantra específico para você praticar e todos os dias tem uma atividade que vai fazer com que você se reconecte diferente com essa dor, vai fazer com que você ressignifique essa dor com todas as ferramentas envolvidas ali.
E são 21 dias poderosíssimos de libertação emocional. Então, se você acha que o ano está perdido, se você acha que o seu ano foi uma nhaca, ainda dá tempo para recuperar, você começa a se conectar. Isso, a Isabel também está aqui que fez, exatamente. Gratidão, minhas lindas queridas. Olha ali a Rose colocando que foi libertador, foi forte, foi emocionante, né? A Isa também dizendo que foi bom, que foi libertador. Então, assim, ó, não deixa o teu ano terminar na nhaca. Faça alguma coisa por você. Pare de fazer o que todos os outros dizem que tem que ser feito e escolhe alguma coisa por você. E esse programa você pode escolher em 21 dias, meia hora por dia lá antes de dormir. Meia hora que você dedica para você. Dá isso de presente para você. Pare de chorar e de se fazer de vítima, acreditando que os outros fazem da sua vida um inferno, mas você não faz nada para você sair do inferno. E na verdade é só você que pode se tomar nas mãos e sair desse inferno que você mesmo criou para você, que você mesma criou para você. Então faça alguma coisa. Não precisa ser esse programa, mas vai lá olhar o que o programa apresenta. Se você se conecta com esse programa, se você acredita que esse desafio pode ajudar você, vai lá, se dê de presente. Você pode fazer em 12 vezes no cartão. Você vai estar se pagando, se oferecendo, doando para o universo menos de R$50 por mês. Você está fazendo isso por você até agora? Às vezes a gente passa um ano todo comprando comida, comprando roupa, gastando em gasolina, gastando em carro, aplicando na casa e a gente não aplicou nada em nós, no nosso autoconhecimento. E aí a gente não quer que a nossa vida seja uma nhaca. A gente quer que na nossa vida flua, a gente quer que a prosperidade venha, mas a gente não fez absolutamente nada para a gente sair da fralda cheia e suja que a gente está há anos. Então, assim, ó, você investindo em você, um pouquinho assim que você faça, você já começa a se libertar dessas dores, dessas travas, dessas crenças limitantes que fazem você fazer da sua vida um inferno, e você já começa a mexer com essa energia e você vai ver que dentro de um mês você já está vibrando numa outra dimensão. E lá em dezembro você já vai estar co-criando uma realidade totalmente diferente para você. E você vai estar saindo, você vai estar concluindo um ano todo poderoso de luz e de bênçãos para você conseguir sonhar em 2022 um pouquinho diferente do que você vem sonhando, tá? A Rose aqui, ó, acontece uma grande reprogramação no nosso ser. Gratidão, Rose. Eu acompanhei essa reprogramação em você, na Maria também, né? Maravilhoso. Eu acompanhei todo esse processo mental que vocês construíram dentro de vocês e o quanto vocês conseguiram sair daquela zona de conforto, de vitimismo e agora tomar a vida de vocês nas mãos, tomar as rédeas da vida de vocês e dar um outro significado de passar os 21 dias, né? Os 21 dias é passar pelo casulo e depois eu vi essas meninas abrir as asas e voar e estão voando num sentido extraordinário, lindo, maravilhoso, estão fazendo sentido, estão criando sentido para as vidas de vocês. E isso não tem preço. Olha ali, ó, gastando em pizza, engordando, amada. Isso aí, né? Nem paga uma pizza R$50 e de repente você nunca investiu isso em você. A Jo, querida, boa noite. A Jo é uma terapeuta maravilhosa. Esses dias vamos estar fazendo uma live, né, Jo? Já estamos combinando ali. A gente vai estar fazendo uma live maravilhosa juntas. A Jo também, outra terapeuta de mão cheia. Olha ali os anjos de plantão para ajudar, para nos ajudar, porque eu também tenho a minha terapeuta. Então a gente está o tempo todo se construindo, tá? Então, já pensadas, voltando para a nossa vibração do que nos traz, que sentimentos que nos trazem quando a gente pensa na morte, quando a gente pensa no luto, quando a gente se reconecta com esse buraco lá dentro por a gente ter perdido alguém. E daí vocês já colocaram ali as saudades. Eu quero trazer essa questão da culpa e essa questão da mágoa que às vezes uma morte nos traz. Né? Se uma pessoa nos magoou, a gente acha que a morte vai resolver o problema e não vai. A gente continua nessa dimensão da mágoa, ou tá magoado, ou sente culpa por ter magoado. Então eu trago aqui essa dimensão. Para quem conhece a EFT vai me seguindo, para quem não conhece vai me seguindo também. É só fazer o que eu faço
e se conectando dentro de você. E se o seu sentimento é outro, não precisa repetir o que eu estou falando, repete o que você está sentindo. Faça a tua rodada. Apenas bata nos pontos. Os pontos sim são os mesmos, mas a fala, a programação neurolinguística, o entendimento, a ressignificação neural que vem através da fala, que vem através do pensar e do sentir, você vai dizendo conforme a sua dor e você vai ressignificando a sua dor. Ainda que eu sinta saudades, quando eu penso nessa pessoa que partiu, pode dizer o nome dessa pessoa ou dessas pessoas. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que às vezes eu me pego sem consolo, eu me pego sem acalento por essa pessoa que partiu, por essas pessoas que partiu. Eu me dou conta que eu não aceito. Essa não aceitação faz eu entender que eu estou apegada. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Ainda que às vezes eu me revolto por ter perdido essa pessoa, por não entender o porquê que a vida levou essa pessoa ao meu olhar na hora errada, ao meu olhar muito cedo. Mas eu me perdoo, eu me amo e me aceito profundamente, mesmo assim, por estar pensando desse jeito. Topo da cabeça, essa saudade que sinto do meu pai, da minha irmã, da minha cunhada, essa dor, esse buraco existencial que sinto dentro de mim pela partida, pela ausência, por não ter mais a presença física. Essa dor emocional que sinto pela Ali ter crescido sozinha, pelo futuro do Pedrinho achar que está comprometido, pela falta que a Cláudia faz na vida do Paulo, pela dor de repente que o meu irmão está passando, com certeza, por não ter ela junto, por todos os perrengues que ele está passando para resolver a vida agora, por toda essa dor que ele está passando, por toda essa ferida emocional que ele está passando. Isso me dói muito. Dá vontade de querer tirar com a mão do peito dele para que ele não passe mais essa dor. Mas não tem como voltar do peito. É simplesmente um ciclo que se fecha. A vida é feita de ciclos. Quanto mais eu aceito a dor, menos eu sofro. Quanto mais eu entendo que o universo é maior, tem os seus ciclos, eu apegada ou não, eu segurando ou não, mais entendimento acontece dentro de mim, mais fluidez eu tenho na vida, menos sofrimento e menos dor. Quanto mais eu seguro, quanto mais eu alimento dentro de mim que a morte é injusta, que ela não devia ter vindo, que ela não devia ter levado essa pessoa querida, que isso não é certo, e eu me revolto com Deus, mais apego, mais machucadura, mais machucado eu faço em mim, mais dor e menos vida eu estou vibrando, mais buraco de dor eu estou causando. Então eu solto e deixo ir essa dor da saudade, solto e deixo ir esse não entendimento, por que teve que partir agora, tão cedo? Solto e deixo ir esse não entendimento, por que teve que partir com tanta dor, sem a gente nem poder se despedir? Solto e deixo ir essa falta, essa ausência, esses arquétipos de morte que a cultura me deu. Solto e deixo ir essa ideia de que a vida do Pedrinho vai ser difícil. Solto e deixo ir esse arquétipo de que a vida da Ali, por ela ser tão pequenininha, vai ser muito difícil, vai dar tudo errado, ela vai ser infeliz. Solto e deixo ir essas conexões que a cultura foi me passando. E a partir de agora, nesse momento, eu escolho aceitar a morte como ciclo de fato, que se fecha aqui na terceira dimensão e se abre numa dimensão muito mais evoluída, numa dimensão muito mais expandida, numa dimensão muito mais leve,
muito mais em paz, sem dor, sem sofrimento, sem fome, sem trapaça, sem apego, sem prejuízo, sem coisas negativas, mas num espaço emocional, num espaço energético, onde há paz profunda do ser, onde há entendimento pleno do que eu sou, do que eu sou, do que eu vim para ser e do que eu sou fora da matéria, a minha alma. Esse entendimento, essa conexão com a fonte criadora que é Deus. E aí, conectada a essa fonte criadora, eu encontro um sentido para mim estar aqui, um sentido para essa pessoa ter partido antes de mim, mas um sentido para essa pessoa ter feito parte da minha existência, ter feito parte da minha história e ter deixado uma marca. Gratidão. Gratidão, Pai, por você ter passado por mim e por todo o legado que você deixou, que é profundo. Gratidão, Ana. Gratidão, te amo muito. E esse amor incondicional que sentimos, com certeza vamos nos reencontrar, porque é o amor que vai nos aproximar. É essa vibração do amor que vai nos atrair. Gratidão, Cláudia, por ter vindo para nossa família, por ter passado por nós, por ter nos ensinado coisas tão simples, mas é essa simplicidade que nos faz ser feliz. É essa simplicidade que faz a gente vibrar na gratidão, que faz a gente vibrar na felicidade, na leveza do ser, que faz a gente soltar os apegos, que faz a gente ligar o foda-se para coisas que não têm importância nenhuma. Você nos ensinou isso. Gratidão por ter passado por nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira profundamente. Gratidão você que esteve aqui comigo, gratidão, gratidão Rose, gratidão Jô, gratidão Sônia, gratidão Maria, gratidão Nini, gratidão, gratidão, gratidão por quem esteve aqui nessa noite maravilhosa. Manda essa live para quem você acredita que está sofrendo. Gratidão Silvia, gratidão Lu, gratidão queridas do coração, Rosângela, gratidão. Gratidão Lisiane, Helena, gratidão Mara, Simone, Rose, minha linda, gratidão, Marlene, todas vocês que estiveram aqui nessa noite, Marte, gratidão, Cláudia, nossa, quanta gente querida, Cris, gratidão por ter estado aqui conosco, um beijo no coração de cada uma de você, Musa Lu, gratidão querida, lindas, maravilhosas, Ana Lu, outra terapeuta de mão cheia, gratidão, gratidão imensa por vocês terem estado aqui comigo. Essa live vai ficar gravada se Deus quiser, vai ficar ali no Instagram e depois eu posto no YouTube também. Se você conhece alguém que está ainda vivendo essa dor do luto, que você acredita que possa ajudar, manda essa live para acalentar o coração. Não precisa acreditar em todas essas verdades, eu não sou a verdade absoluta, são verdades relativas. O que fizer bem para você, pegue, absorve, dê sentido, e o que não fizer bem para você, solta e deixa aí uma dimensão terapêutica, porque a vida é uma constante terapia. Gratidão, beijo no teu coração, fique em paz e qualquer coisa prende o grito. Escuta essa música de alegria, mergulhe na gratidão, mergulhe na vibração, que você vai estar ajudando, inclusive as pessoas que partiram, porque a gente se conecta ainda na vibração. Quanto mais na alegria você ficar, mais na alegria esse querido, essa querida vão sentir. Gratidão, beijo no teu coração!